Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano, eu sou professor da disciplina de Metodologia Científica e essa é a nossa aula da semana 2. Tivemos já a nossa aula da semana um, recapitulando, né? Você deve lembrar que a gente viu principalmente a diferença dos conceitos, né, de conhecimento, que é o conhecimento senso comum, o que é o conhecimento filosófico, conhecimento teológico e o conhecimento científico, né? Para entender o que é ciência, para a gente entender o que é um método científico. Tanto que eu já falei para todos vocês, né, no webinar, que a disciplina de metodologia científica, ela serve para todos os cursos, né? Todos os cursos superiores têm a disciplina de metodologia científica, porque isso que diferencia, né, dos outros tipos de conhecimento. O conhecimento científico, ele vem através do método. E as técnicas desse método a gente vai ver na aula 3, tá? Mas para vocês entenderem, né, que dentro do conhecimento científico, nós produzimos trabalhos acadêmicos. E esses trabalhos acadêmicos tem um pouquinho, a gente vai ver um pouquinho na aula de hoje, tá? Então, o que é um trabalho acadêmico, como é que ele é feito, como são as regras, né, para saber a diferença entre um trabalho que não é acadêmico e um trabalho acadêmico, principalmente conhecer a famosa ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que às vezes assusta um pouco, porque é cheio de regrinhas, mas depois, com o tempo, a gente vai pegando, tá? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Eu volto a dizer, né, vocês estão recém no módulo 1, estão começando o curso, né? Alguns estão na segunda graduação, então já viram um pouquinho disso, né? Já tiveram que fazer TCC. Mas quem está fazendo pela primeira vez, primeira graduação, então, assim, não se assustem, tá? Porque é muita regrinha, mas com o tempo a gente pega. E até hoje, né? Já tenho feito doutorado há alguns anos, né? E sempre tem que olhar lá, tirar alguma dúvida lá, né? Com a BNT, né? Com o Manual de Normas do IFP, para não cometer nenhum tipo de erro. Mas fiquem tranquilos, então, que é um processo de formação. Eu vou apresentar só uma base aqui para vocês, tá? Então, essa base aqui eu acho que é importante que vocês entendam, né? O todo, e depois, com o tempo, você saber onde consultar, né? Ah, estou com uma dúvida aqui do trabalho. Então, já sei que tem que consultar em determinado manual, tá? Então, acho que é isso que é importante vocês primeiro entender, né, compreenderem como é que funciona a elaboração de trabalhos acadêmicos para depois, aos pouquinhos, irem colocando em prática. Beleza? Tranquilo? Então, vamos passar então para o primeiro slide. Trouxe aqui um conceito. Trabalho acadêmico é um produto resultado de uma pesquisa científica, visando a produção e transmissão de conhecimento, seja ele para fins de ensino, pesquisa ou extensão. Desta forma, ao longo da vida acadêmica do estudante, surge a necessidade da realização de diversos trabalhos acadêmicos, que vão desde atividades acadêmicas cotidianas, dia a dia, até trabalhos de conclusão de curso, famoso TCC. Então, é muito importante, né, que o trabalho acadêmico, né, ele é resultado de uma pesquisa, e então, não só, né, vocês não, o ensino, vocês estão aqui para aprender, mas vocês também estão aqui para produzir conhecimento, né, para produzir coisas novas que ainda não existem. Toda pesquisa científica tem um quê de inovação, e seja em determinada área, né? Vocês são estudantes de pedagogia, daqui a pouco vocês começam a pensar, né, estudar pequenos grupos de como tornar, né, uma metodologia de ensino mais interessante, né? Criar uma nova metodologia, então inovar dentro da área de vocês. Perfeito? Bom, os alunos regularmente matriculados na disciplina de TCC deverão elaborar trabalho de conclusão de curso na forma de monografia, que é um trabalho um pouco maior, ou de artigo científico, que é um pouquinho menor, né, questão de publicação, de acordo com a estrutura determinada do Manual de Normalização da Biblioteca do ISP e de acordo com as normas da BNT atualizadas. A BNT agora mandou tendo uma atualização, né? Nada muito, muito diferente, mas sempre tem um outro detalhe, né, que vai atualizando. Então, você sabe, né, que tem o TCC, e ele pode ser numa forma de monografia, né, que é um pouquinho maior. Na minha época da faculdade, o TCC deu, acho que 40 páginas, 40 e poucas páginas, não existe uma lei para isso, tá? Mas, né, no meu caso, né, deu umas 40 páginas, mas eu já vi em alguns lugares, em vez de ser um TCC, é um artigo científico. E o artigo, às vezes, é para visar publicar em revista, então, às vezes, as revistas têm limite o número de páginas, 15 páginas no máximo, 20 páginas, né? Então, ele é um pouquinho mais, né, como a gente diz, enxugado, um pouquinho menor, né, mais direto, para conseguir, né, visar a publicação. Então, em alguns casos, em alguns cursos, tem o TCC, né, a monografia, e outros, trabalho de conclusão de curso é um artigo já para publicar, porque todo curso, né, todo programa de pós-graduação ganha muita pontuação, né, com a publicação dos trabalhos dos alunos.
Passando aqui. Bom, esse aqui, né, é o nosso livrinho de cabeceira, né, para gente que trabalha com metodologia, né, dentro do IFP, para gente que quer produzir trabalhos, né, monografias e artigos. Esse é um livro de cabeceira que a gente tem que andar debaixo do braço, né, e toda hora eu estou consultando ele, né. Quando eu estou orientando alunos, me mandam trabalhos, né, eu tenho que dar uma olhada, eu fico na dúvida, será que está certa essa formatação? Aí eu vou lá para conferir. É difícil a gente decorar tudo, né? Então a gente tem que saber, se a gente não consegue decorar tudo, a gente tem que saber qual a fonte procurar, né, para achar a informação correta. Então, esse é o nosso livrinho de cabeceira, né, não só do curso, como toda a trajetória de vocês aqui dentro do IF. Bom, então o que que ele vai nos mostrar, né? Ele vai nos mostrar tudo. Primeiro, ele vai mostrar os tipos de trabalho acadêmico, técnico e científico, desde o que que é um projeto de pesquisa, a diferença de um projeto para um relatório, são coisas diferentes. Né? O projeto é a preparação, né, para algo, o relatório, né, é a descrição de algo, um artigo científico, que já é tipo o resultado de algo que vocês fizeram de uma pesquisa que passou pelo método científico, né, para a visão da publicação. O pôster científico, às vezes vocês vão num artigo, desculpa, num evento acadêmico e lá tem apresentação de pôster. Então não tem como postar 15 páginas, né, do trabalho, no artigo, dentro de um pôster. O pôster ele fica lá exposto, né, também chamado de banner, e esse pôster você tem que, às vezes, né, falar resumidamente como foi a pesquisa, né, de maneira bem simples, direta e didática. Apresentei muito pôster já. Monografia, né, que também é uma forma de TCC, né, que aí é um trabalho um pouco mais elaborado, né, como eu falei, a minha na época deu 40 páginas, eu já vi, né, monografias com 100 páginas na graduação, enfim, não existe uma regra para isso, né, mas a monografia já é um trabalho um pouquinho mais elaborado. A dissertação, que é no mestrado, todo mundo que faz um mestrado, né, tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, e o trabalho de conclusão de curso do mestrado é a famosa dissertação. E depois você vai fazer lá, ao final, o doutorado. O doutorado, o trabalho de conclusão de curso do doutorado é a tese. Aí tem que fazer a tese de doutorado, a famosa tese de doutorado. Bom, no nosso limite de cabeceira, né, Manual de Regras do IFP, né, tem as regras gerais de apresentação de trabalhos acadêmicos. Como é a formatação, né? Formato, aí vai ali a margem, espaçamento, páginas, paginação, indicativos de cada seção, né, que tem capítulos, subcapítulos, os anexos, os índices. Bom, tem a elaboração do projeto de pesquisa, como é que se estrutura, né? Mostra ali como é que faz a estrutura do projeto de pesquisa dentro do IFP, que tem lá a capa, a lombada, a folha de rosto, que é aquela folha que vem depois da capa, tem a lista ali de ilustrações, lista de tabelas, abreviaturas e siglas, lista de símbolos, né? Até chegar no sumário. O que que é o sumário? O sumário é exatamente mostra lá todos os capítulos e subcapítulos, né? Dizendo a página que começa cada um, para o pessoal querer se facilitar, né, para encontrar alguma informação dentro do texto. A gente consulta muito o sumário para ver, tem página tal esse capítulo me interessa. Então, vai lá na página tal para chegar. Bom, os elementos textuais, né? E depois tem a parte pós-textual, que a pós-textual é aquela parte que vem depois todo o trabalho, todo o texto, né? E aí são as referências. O que é que a gente usou? De onde é que veio esse trabalho? Usamos determinadas referências, autores, né, em livros, em artigos, né, em TCCs, em monografias, em teses, enfim. Lembro que uma professora minha do mestrado dizia que ela sabia da qualidade do trabalho só lendo as referências. Ela pegava um trabalho, abria direto nas referências e via, não, as referências são boas, então esse trabalho é bom. Então, a minha professora do mestrado disse isso, eu nunca mais me esqueci. Tendo boas referências, o trabalho vai ser bom. Bom, tem o glossário, né, que é a explicação de algumas palavras, né, alguns conceitos que aparecem ao longo do texto. A diferença de apêndice e anexo. O apêndice, né, é algo feito pelo autor, né, e o anexo, não. Ah, né, entendendo lá como é que se faz a formatação das próprias referências. Enfim. E no próximo capítulo, trabalho com artigo como trabalho final de conclusão de curso, né? Então, ele pode ser uma monografia ou pode ser o artigo, como esse TCC, como esse trabalho de conclusão de curso. A classificação, né? Como se classificam, a estrutura do artigo como TCC. E as regras gerais de apresentação, né? Que aí o IF tem as normas próprias, né? Seguindo a ABNT. Mostra também os elementos pré-textuais, né? O que que vem antes do texto, né? Tem dentro do artigo, né? Tem o título, tem o subtítulo, né? E o idioma do documento. Vai aparecer ali
a posição de autor, o resumo no idioma do documento, um resumo, né, em outro idioma que normalmente é em inglês, é o resumo em abstract, normalmente, para facilitar, né, que pessoas de outras nacionalidades não consigam ter acesso ao trabalho, saber do que se trata, né, e muitas vezes, se realmente gostar do trabalho, até daqui a pouco traduzir esse tempo, até eu vi que eu tive um artigo citado, o meu artigo, né, foi citado num trabalho de pesquisa lá da Croácia. Eu me surpreendi. E como é que eles chegaram no meu trabalho? Porque eles viram o abstract do meu trabalho em inglês, né, e conseguiram ver do que se tratava. A que se interessaram, traduziram, né, e pegaram alguns pontos que interessaram a eles. Então, eu achei bem bacana isso. Bom, dentro do artigo ali, né, tem a data de aprovação, tem os elementos textuais, né, do artigo. Então, vai ter introdução, desenvolvimento e as considerações finais. Os elementos pós-textuais, o que vem depois, né, do texto do artigo. Tem as referências, tem o glossário, apêndice anexo, às vezes tem agradecimentos, né? Bom, e o formato, né? Tem as citações, siglas, equações de fórmulas, ilustrações, tabelas e quadros, tudo, né, subdividido, né? Então, o manual do IF, né, mostra que a gente tem que fazer subdivisão, especificar cada coisa que aparece. Bom, né? Então, eu já falei para vocês que essa aula é um pouquinho mais densa, né? Ela é um pouquinho mais, posso dizer, um pouquinho mais chata, assim, né? Porque ela trabalha muitos conceitos pequenos, né? De formatação. Então, às vezes, a gente pode ser um pouquinho cansativo, tá? Mas fiquem tranquilos que ao longo do tempo, ao longo da formação de vocês, essas coisas vão fazer sentido, tá? Se você não estiver entendendo agora, calmem, né? Se tranquilizem, porque isso faz parte, né, do processo. Ainda mais vocês que estão recém no primeiro módulo, né? Primeira disciplina. Então, primeira coisa, fiquem tranquilos se vocês não entenderem alguma coisa, tá? Ao longo do tempo, né, vai fazer sentido. Bom, então as regras, né, gerais de apresentação de um trabalho acadêmico. Então, né, são regras padrões para todos os tipos de trabalhos acadêmicos, com uma referência da nossa famosa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A gente às vezes se assusta um pouco, tudo, mas hoje em dia já tem bastante trabalhos, né, que já estão em Word, na internet, né, formatados pela ABNT, e aí vocês podem usar, né, como base, né, para escrever em cima desses trabalhos, né? Às vezes é um macete que a gente usa, né, para não perder tanto tempo. Já pega o trabalho que já está formatado e já vai escrevendo em cima dele, né, a nossa pesquisa, e aí a gente não se perde tanto tempo com a formatação. Mas é bom a gente saber as regras, porque às vezes esses trabalhos que estão na internet também tem alguns erros, né? A gente tem que saber corrigir esses erros. Bom, então o texto ele deve ser todo digitado na cor preta, colorido, no trabalho acadêmico só para ilustrações, tá? Às vezes alguns gráficos, tal, pode ser um pouco colorido, mas as letras sempre em preto. A fonte dos trabalhos, né? Normalmente a fonte, né? O formato da letra é em Arial ou em Times New Roman, tamanho 12. Esse via de regra, né? É essas duas fontes. As exceções, né, quando tem uma citação de mais de 3 linhas, né, em relação ao tamanho, notas de rodapé, paginação, legendas, e fontes das ilustrações, elas ficam menor que a fonte normal, com 10 ou 11, é aceito. Então, a fonte, né, Times New Roman ou Arial, tamanho 12, e aquelas exceções citadas ali, né, um pouquinho menor. Bom, as margens, né? A margem, né? Tanto no lado como em cima da folha. A margem esquerda e superior, 3 centímetros. E a margem direita inferior, 2 centímetros. Aqui, né? Tá um exemplo de margem, né? Superior e inferior. Esquerda e superior ali, 3 centímetros, como vocês podem ver. E direita e inferior, 2 centímetros. O número da página lá em cima, né? À direita, também, que é importante. Esse número de página, né? Normalmente ele não, a capa não conta, né? Tu começa a contar da folha de rosto, que é a segunda folha do trabalho, começa, aí seria a folha um, só que ela só vai aparecer lá quando começar realmente o texto, tá? No sumário não aparece tudo só depois lá quando começa lá os capítulos que vai aparecer a numeração da página lá no canto superior direito. Bom, regras gerais de apresentação, né? Então, o espaçamento. Ah, todo o texto ele deve ser digitado no espaçamento 1,5 centímetros. Tá? Exceções. Quando tem uma citação de mais de 3 linhas, né, notas de rodapé, referências, legendas, normalmente, né, se diminui de 1,5 centímetros para 1 centímetro entre as linhas, né? Então, uma linha e outra, né, 1,5 centímetros. E aí, nesses casos de exceção, ele é mais juntinho assim, né? 1 centímetro. É o espaçamento simples que a gente chama.
Bom, os parágrafos, eles devem ser iniciados, né, na primeira linha com o recuo de 1,25 centímetros na régua, tanto seja do Word ou do LibreOffice, se vocês utilizarem. A partir da margem esquerda e configurando o espaçamento zero em todo o texto. Caso precise imprimir o trabalho, né, utilize papel branco ou reciclado no formato A4. Bom, aqui, né, nessa página que mostra, né, o espaçamento da primeira linha ali, como é que está, é o espaçamento do parágrafo na primeira linha, recuo de 1,25 centímetros. O espaçamento entre as linhas, 1,5 centímetros. O espaçamento em branco ali, né, entre uma seção e outra também. Quando tem uma citação, né, mais de 3 linhas, que é chamada de citação direta, uma citação que é um pouquinho maior, ela tem um recuo ali embaixo, né, de 4 centímetros, que aí fica bem claro que aquela parte ali não é tua, aquela parte é uma citação, né, de um outro autor ou de uma outra autora, então é chamada de citação direta, então ela tem um recuo de 4 centímetros. Aí vocês vão usar bastante, né, ao longo da trajetória de vocês. Bom, ainda dentro das regras gerais de apresentação, né, a paginação. As páginas devem ser contadas a partir da folha de rosto, como eu falei para você, né, a capa não conta, mas não são numeradas, né, conta a partir da folha de rosto, como se fosse a folha 1, mas não aparece ali. A numeração se conta a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, do canto superior direito da folha 2, direito da folha, a 2 centímetros da borda superior, né? Aquele slide anterior já mostrou ali, né, no cantinho lá, 2 superior direito, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. Bom, siglas. Quando mencionado pela primeira vez no texto, deve ser indicado entre parênteses, né? Precedido do nome completo. Aqui no caso, né? Quando a gente vai começar a falar sobre ABNT, então a primeira vez que aparece no texto tem que aparecer por extenso, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí, entre parênteses, ABNT. Depois disso, você pode só citar, né, a sigla. ABNT, ABNT, ABNT. Ele sabe o que significa. Porque uma da primeira vez que aparece tem que estar o nome completo. Bom, o que mais? Temos aqui, então, as referências, né? Referência de onde é que a gente tirou esse texto, né? Então, as referências têm lá todo um padrão técnico, né? De como referenciar, né? Se a gente tirou de um livro, de um artigo, né? De uma dissertação, de uma tese, até da internet, se a gente tirou de um jornal, uma revista. Então, tudo a gente tem regras, né? De como citar, de onde é que é a fonte que a gente tirou aquilo. Bom, então, as referências são apresentadas em ordem alfabética de autor, em espaçamento simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples e sem numeração. Então, por exemplo, ali, começa citando ali o sobrenome, Gil, vírgula, Antônio Carlos. Então, o nome do autor é Antônio Carlos Gil, mas começa citando o sobrenome dele em letra maiúscula. Tá? Eu acho que teve até uma alteração nisso, tá? Então, depois é bom a gente dar uma olhada. Bom, depois tem ali, né? Como elaborar projetos de pesquisa. Sexta edição, São Paulo, Atlas, 2019. Esse é o padrão. Aí depois aparece Maria José Paulo, aí é com 2 autores. Maria José Paulo e Maria Rosa Oliveira. Então, é Paulo, vírgula, Maria José, ponto e vírgula, Oliveira, vírgula, Maria Rosa. Literatura infantil, voz de criança. Quarta edição, São Paulo, editora Atlas, 2019. Bom, diferença, né? Como a gente cita e como a gente referencia, né? Então, ali o texto, né, que é referenciado de Giovanna Carranza. Então, né, no lado direito ali aparece Carranza, vírgula, Giovanna, o nome do livro, Administração Geral Pública, Analista e Técnico. Quinta edição, Salvador, Jus, Pódio, 2018. Como é que ao longo do texto a gente cita esse trabalho, né? Conforme Carranza, então vocês veem, né, que o ano é de 2018, e ali diz inclusive a página, né, do livro, tá, a página 34. Então, conforme Carranza, 2018, página 34, a centralização e a descentralização da administração estão relacionadas para os concurseiros de como a tomada de decisão da organização. Tá? Fechou a citação. Então, a gente vai lá, bom, gostei dessa citação, gostei dessa autora. Vou lá na referência, vejo Giovanna Carranza, vejo o nome do livro, a edição, né? Consulto o livro, vejo a página, né? Tá lá a referência. Então, é assim que funciona. Isso realmente é muito importante, porque às vezes a gente está dando trabalho e algumas citações são muito legais, a gente quer ir lá na fonte de onde a pessoa citou, né? Para ir na fonte original. Bom, então existe citação direta e indireta. A direta é quando a gente bota ali, né, entre aspas, porque aí bota exatamente o que, né, os autores quiseram dizer. Segundo Mandrique Farato, né, 2004, página 167, o 14 determina também outro aspecto fundamental do texto, a forma da linguagem.
Fecha aspas. Então, quando abre e fecha aspas, né, é uma citação direta que vocês fizeram, né, de um autor ou de uma autora. Já indireta, vocês pegam a ideia do autor e falam com a palavra de vocês. Segundo Garcês, a comunicação oral tem suporte do contexto na qual está inserida e também no feedback do ouvinte. Então, não necessariamente Garcês falou exatamente assim, mas essa é a ideia. Então, é uma citação indireta que a gente colocou com as nossas palavras essa citação. Bom, no artigo científico, né? Após a conclusão de um trabalho de pesquisa, seja ela documental, bibliográfico ou de campo, faz necessária a divulgação dos resultados obtidos. Então, a realização de um artigo científico é um meio muito importante para a divulgação dos estudos e das pesquisas, seja como TCC, seja como estudos para investigar questões ou fatos que possam agregar conhecimento aos meios científicos e acadêmicos da sociedade como um todo. Ou seja, a importância disso, né, do método científico, da gente fazer um artigo, da gente fazer uma monografia, da gente produzir algo que ainda não existe, né, é para a sociedade. Eles não estão aqui só para aprender, eles estão aqui também para produzir conhecimento, para produzir coisas novas que ainda não existem. Isso para mim que é o bacana, né, que é o barato da ciência, é que a gente está sempre querendo inovar, e coisas novas, a gente pega alguma coisa que já existe e tenta melhorar. Daqui a pouco vocês veem uma pedagogia de algum um método pedagógico de algum professor que vocês gostam, e a partir daí vocês tentam evoluir e colocar em outros lugares, em outras salas de aula, para outras idades. Isso, então, cada pesquisa é uma pesquisa, né? Cada pesquisa, né, traz um conhecimento novo. Então, isso é a produção de conhecimento, é vocês criarem algo que ainda não existe, ou já existe, vocês venham a melhorar isso que já existe. Bom, então aqui, né, uma tabelinha para vocês entenderem a diferença, né? O que são os elementos pré-textuais, o que vem antes do texto, né? Então, a capa, folha de rosto, o título, né, no idioma do documento, autor, né, os autores, o resumo no idioma do documento, o resumo em outro idioma, né, normalmente em inglês, e a data da aprovação. Tudo isso é obrigatório. E que são os elementos textuais, né, todos obrigatórios. Introdução, desenvolvimento, capítulos, né, e considerações finais. E os elementos pós-textuais, né? Referências, né? Obrigatório colocar. E aí, opcionalmente, pode colocar um glossário, né? Explicando alguns conceitos, né? Que foram falados ao longo do texto, né? Um apêndice, né? Um anexo opcional, agradecimentos. Então, são os elementos pós-textuais, a maioria deles é opcional, só as referências que é obrigatório para a gente saber de onde é que surgiu essa ideia. Aqui um exemplo, né, de normalmente, né, até algumas revistas, né, já traz um modelinho pronto, né, para a gente já formatado para a gente ir escrevendo em cima, né, com a formatação já feita para não perder tanto tempo. Então ali o título, né, depois ali do título, né, os autores. Aí tem o resumo no nosso idioma com as palavras-chave, o resumo em outro idioma, normalmente em inglês, que é o abstract, né, as palavras-chave ali, a data da aprovação, enfim. Ah, aí temos depois a introdução, lá embaixo tem algumas notas de rodapé também com algumas informações importantes. Enfim, é só um modelinho para vocês verem, né? É bom vocês, né, conhecerem o site da BNT. O site da BNT está sempre mudando, né? Sempre tendo novidades, né? Então a gente tem que estar sempre atento às citações, referências, enfim, né? Eu sei que teve agora uma mudança recentemente, até eu tenho que estudar porque está toda hora mudando. Então é importante, né, que todo mundo sempre consulte a BNT, né, para tirar essas dúvidas. Então, né, a referência da nossa aula de hoje, né, basicamente, né, esse manual, né, de normalização de trabalhos acadêmicos do IFP, que ele, obviamente, ele segue a BNT, e é isso, pessoal. Então, a nossa aula de hoje ela foi um pouquinho mais densa, um pouquinho mais difícil, né, mais chata, com muitos conceitos, mas calma, né, para novamente tranquilizar vocês, e isso aí, com o tempo, a gente vai se acostumando, né, com esse linguajar acadêmico, né, enfim. Primeiro vocês escrevem um resumo, depois vocês escrevem um resumo expandido, depois um artigo, né, depois um TCC. Então, é todo um processo, tá, pessoal? Então, se acalmem, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Então, né, deixo mais uma vez aqui meu e-mail, né, meu currículo, se você precisar de alguma informação. Ah, então, é isso, tá? Essa é a nossa aula da semana 2, né? Temos nossa avaliação, que é o questionário com 20 questões. Podem utilizar a aula, vejam os textos complementares, pode procurar também, né, mais questões na internet, e sempre a gente tem que estar procurando evoluir e o máximo de informações possíveis, né, para fazer as nossas atividades. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.